Estamos recebendo aqui no estúdio do portal 7 Segundos o advogado Ikel Gabriel, que está cuidando por parte da família da Maria Daniela Ferreira, 19 anos, que foi vítima de estupro no final, aliás, no começo do mês de dezembro do ano passado, mas o caso ganhou repercussão em nível estadual e até nacional também, no começo de abril, após o pai da vítima gravar um vídeo e divulgar nas redes sociais, cobrando celeridade por parte das autoridades policiais e da justiça em relação a esse caso. Nós convidamos o advogado Ikel Gabriel aqui, justamente para tentar esclarecer alguns pontos a respeito desse caso. Primeiramente, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. A gente queria saber como é que está a saúde da Maria Daniela. Só para também informar vocês que estão assistindo, né? Esse caso aconteceu, a Maria Daniela foi vítima desse estupro, né? Segundo a própria denúncia feita pelo Ministério Público e também, segundo as investigações da polícia, em uma chácara no município, zona rural de Coité do Noia, que é um município aqui do Agreste do Estado, que fica pertinho da Arapiraca. E o suspeito, inclusive apontado pela polícia como suspeito do caso, é o jovem Victor Bruno da Silva, conhecido como Vitinho, 18 anos de idade, que, segundo a própria polícia, encontra-se ainda na condição de foragido. Bom, voltando aqui, a gente queria saber primeiramente como é que está a saúde da Daniela, porque de acordo com o que foi divulgado, com a denúncia até do próprio Ministério Público, né, ela sofreu violência física, também teria sido, vou usar a linguagem popular, dopada, né? Foram encontradas substâncias de várias, aliás, a presença de várias substâncias na corrente sanguínea dela. E como é que está a situação dela? Como é que ela está? Onde se encontra? Se for possível falar em relação a Daniela, por favor, seja bem-vindo novamente. Obrigado. A Daniela, a situação dela hoje ainda é bem delicada, né? Ela segue se recuperando pouco a pouco. Recentemente foram feitos novos exames e ela ainda segue com alguns coágulos no cérebro. O cérebro ainda permanece inchado e está sendo cogitada até a possibilidade de fazer uma cirurgia para fazer uma drenagem, para ver se dá jeito ou se vai permanecer com os medicamentos. Saberemos disso ainda essa semana, como é que vai ficar essa questão do tratamento de Daniela. E em relação a o estado físico dela, os movimentos das mãos ainda não retornaram. Acredito que por conta dessas sequelas no cérebro, as mãos delas ainda seguem no movimento assim como se fosse torto, ela ainda segue com um tique assim no rosto, que fica tremendo o rosto dela. E a fala também ainda é uma fala bem enrolada, ela ainda não conseguiu ainda retornar. Assim, realmente está bem longe do seu estado normal. Ela encontra-se sob os cuidados familiares, é isso? Encontra-se sob os cuidados familiares, como eles moram no sítio e fica ali entre Itaquarana e Coité do Noia. As duas cidades estão sendo solidárias, a Secretaria de Universidades estão dando assistência a eles, inclusive algumas instituições bem famosas que ajudam a mulheres no Brasil nessa situação, se apresentaram e se ofereceram, ofereceram ajuda financeira, ofereceram todo um aparato, e a família, ao passar essa situação para a família se recusou a receber porque eles disseram que o pouco que eles têm está sendo suficiente. E que se eles pegarem alguma coisa a mais, eles vão estar se aproveitando da situação dela. Eles não querem isso. Entendeu? Então, assim, hoje ela está tendo essa assistência e, graças a Deus, está sendo suficiente, mas ela está tendo todo o acompanhamento por fisioterapeuta, neuro, todos os médicos que são necessários para evolução de Daniela. Ela tá sendo buscado para que ocorra algum avanço, alguma melhora. E está havendo essa evolução, o senhor percebe isso? Então, no cérebro dela, a maior situação hoje está em torno do cérebro dela. Não está tendo essa evolução e é por isso que realmente está sendo cogitada essa questão da cirurgia, Do porque inchaço, né? por conta do inchaço. E acredita-se que todo as outras sequelas, a fala dela, a questão dos movimentos das mãos, esteja ligado diretamente a isso.
Em relação à questão, algum comportamento, digamos assim, que tenha demonstrado o abalo emocional, o senhor percebeu isso no contato que teve com a família durante esse período? Houve algum tipo de demonstração por parte dela de estar abalada emocionalmente, ainda por conta do caso aí? Ah, com certeza. Para falar a verdade, eu sou advogado, mas eu vim acompanhando a Daniela, inclusive fui no hospital algumas vezes. Os primeiros dias o pai não teve coragem de entrar, ele não estava conseguindo ver a filha naquele estado. Eu dei toda uma força para ele entrar, dizendo que ela precisava da força dele. E eu vi Daniela naquela situação, a princípio ali amarrada, que ela se debatia muito. E quando o pai me mostrou um vídeo e uma foto de como ela era antes, eu fiquei. Eu sou advogado, nós lidamos com esses tipos de situações de uma forma mais frequente, porém eu fiquei realmente mal. Porque, assim, uma jovem no início da sua vida ali, adulta, né, concluindo o ensino médio, a família cheia de planos e tudo mais, que teve a sua vida drasticamente interrompida. Doutor, em relação à questão do episódio em si, né, o que é que o senhor pode contar, o que é que o senhor tem conhecimento em relação a como o fato aconteceu ou teria acontecido, né? Pelo que se tem de conhecimento até o momento. Fala-se da festa que houve na escola, em que a Maria Daniela teria ido a essa festa, né? E que, posteriormente, essa festa ela teria saído justamente com um suspeito, que é o Vitor Bruno da Silva, o Vitinho, para essa chácara da família dele. Tanto é que o pai dele mesmo confirma isso, que os dois foram para essa chácara sozinhos, pediram até permissão, no caso o Vitor pediu a ele permissão ao pai, né? Para poder ir com ela para a chácara, e o pai deu essa permissão. Mas o que é que o senhor sabe, o que é possível relatar sobre a dinâmica desse episódio, daquela noite ali, dia 6, né, de dezembro? Então, tem muitos pontos que ainda precisam de muitos esclarecimentos. Mas o que se sabe é que ela foi para uma confraternização da turma do terceiro ano, que estava finalizando ali o ano, em um horário, e no segundo horário ela foi para uma confraternização da escola onde ela trabalhava como cuidadora de crianças. E ela alega que em uma dessas confraternizações ela bebeu uma lata de cerveja, foi só o que ela tomou. Inclusive no toxicológico aponta uma quantidade mínima de álcool, bem relevante. Então, tira-se toda essa questão de que ela estava embriagada, psicotrópicos também não foram encontrados, ela não estava drogada, drogas ilícitas, que foram encontradas realmente foram essas medicações que aí precisam ser esclarecidas. Dessa segunda confraternização, ela retornou para a casa da amiga, onde estavam se combinando os dois para sair. Ele não estava em nenhuma dessas duas festas, como foi dito por aí. Ele foi buscar ela realmente na casa dessa amiga. De lá, os dois, até onde se sabe, saíram sóbrios. Nenhum dos dois estava embriagado. Saíram, até onde se sabe, normal. Então, a partir daí por diante, a única coisa que a Daniela relata é que chegou até a chácara com ele. Ela disse que não viu mais ninguém, só tinha os dois, segundo ela. E entraram na sala e foi um momento que ele foi tentar alguma coisa e ela disse que não queria ter relação com ele. Inclusive, isso está no depoimento dela, é o que ela conta. E daí por diante ela disse que não consegue lembrar de mais nada. No depoimento dele, o que é que ele alega? O senhor teve acesso também? No depoimento dele, ele alega que teve relações com ela e ela passou mal em seguida. E ele foi tentar socorrer ela. Não sei se ela caiu da altura do corpo, bateu a cabeça. Ele tentando socorrer ela, ela bateu a cabeça também. E levou ela desmaiada para o posto. Nesse meio tempo, antes de chegar no posto, ele entrou em contato com essa amiga, pedindo ajuda, que não tinha nenhum documento dela, para ligar para os pais dela. E parece que o pai também acompanhou. Só que lá no posto, o pai se identificou como tio, segundo o relato de pessoas do posto. Eu não sei se é verdade. Diz que ou era o tio ou era o pai. Mas alguma outra pessoa, algum outro terceiro acompanhou. E ao chegar no posto, o relato do posto para os pais é que ela chegou convulsionando, como se estivesse espumando pela boca. Chegou com o vestido levantado, com as partes íntimas sangrando, com algumas feridas na perna, com essa parte aqui do peito dela bem vermelha, como se tivesse sido agredida. Inclusive no hospital, quando ela foi transferida para a UE, os cabelos dela precisou ser cortados, que eram grandes porque estavam cheios de nó.
Então, assim, são coisas que realmente, se estavam só os dois lá, somente ela se lembrar posteriormente, ou ele vai poder realmente dizer o que aconteceu. Mas a versão dele é essa, que ela passou mal, caiu e ele foi prestar socorro e aí gerou toda essa situação. 19 dias internada, 5 dias em coma, na UTI entre a vida e a morte. O que foi encontrado, as substâncias que foram encontradas na corrente sanguínea da Daniela, foi confirmado justamente que havia essas substâncias? Isso já foi comprovado pelas autoridades também da justiça? Veja só, existem alguns campos que eu não posso avançar. Por exemplo, o toxicológico ele indica realmente substâncias psicoativas que são medicamentos sedativos que foram encontrados realmente no organismo dela. Porém, vai caber aí a outras instituições como a polícia investigar até que ponto se essas medicações foram dadas no hospital, se foi dada no posto, se foi anteriormente, tem que haver os marcos temporais aí. Então, assim, o processo ainda está só no começo, tem muita elucidação pela frente. Um fato muito ponderante eu tomei cuidado de procurar todas as pessoas envolvidas. E lá no posto de saúde de Coitadinóia, conversando com as profissionais que receberam ela, elas apontam para um fato muito importante: os sinais vitais dela. Ela diz, doutor, esses sinais vitais aqui é de uma pessoa que estava intoxicada. Ela chegou aqui com todos esses sinais alterados. Pressão lá em cima, tudo lá em cima. O coração muito palpitante, entendeu? Então, assim, eu não posso avançar para áreas que eu não sou técnico. Então, a ciência é que vai precisar realmente se aprofundar e apurar para ver se realmente ela foi dopada, com o que ela foi dopada, analisar esses sinais vitais. Porque, por exemplo, digamos que diga, tal medicação foi dada no hospital, mas tal medicação não foi dada, e foi dada onde? E Porque por, no hospital teria sido dada um. e por que ela chegou com esses sinais vitais alterados? Se ela estava normal? Se ela não tinha ingerido nada, se a quantidade de álcool no sangue dela era menor, era uma quantidade, pelo que o toxicológico apontou, insignificante. Então, o que gerou isso? Somente a relação sexual. Então, assim, a ciência realmente é que vai precisar se debruçar para explicar dentro do processo, para que nós possamos, com tudo isso, chegar à verdade real. Porque nós não queremos injustiçar ninguém, nós queremos realmente que a verdade apareça e que aquele que causou todos esses males, a Daniela, que pague. Entendeu? Doutor, mais uma coisa em relação à questão, né, segundo o pai da vítima, no caso, né, o pai do acusado, do suspeito, o teria procurado, né, para tentar, enfim, aproximar as famílias. Foi noticiado também em relação à questão de uma proposta, uma suposta proposta de casamento feita pelo pai do Vitinho, que está foragido, para tentar, entre aspas, digamos assim, resolver a situação entre as famílias. O senhor tomou conhecimento disso? É possível confirmar isso? Foi nesse nível realmente? Ou a história não foi bem assim? Não, segundo o que o seu Beto me passou, a história foi assim. Teve essa proposta de casamento, colocar eles numa casa, arcar com todas as despesas para eles se resolverem. O pai acreditava que o seu filho era inocente e que, como eles se gostavam, segundo a fala do pai dele, isso poderia resolver, que não precisava procurar a justiça, que a justiça era coisa do diabo, que não precisava gastar dinheiro com advogado, que sabia que o filho dele era inocente e que não precisava estar procurando justiça, que dava para se resolver entre eles. Essa conversa foi via telefone, segundo o seu Beto me disse. Eu não estou aqui afirmando nem inventando nada, o seu Beto me disse. Porém, tem áudio sim, que inclusive está nos autos do processo, onde ele fala, fica pedindo para o Beto deixar a justiça para lá, para não procurar advogado, que justiça é coisa do diabo, e coisas do tipo assim, tentando resolver as coisas entre eles. Inclusive, houve uma tentativa no início de tirar a Daniela do hospital onde ela estava internada, para levar para um hospital particular, a família não aceitou. Aí outro ponto, sobre o que se fala, que o pai cogitou aceitar essa proposta, não é que o pai cogitou aceitar essa proposta, é que inicialmente a família estava prestando uma assistência, a família do rapaz.
e nada estava esclarecido. Então o pai acreditava sim que ele poderia ser inocente, mas a partir do momento que se cogitou a suspeita do estupro, aí o pai resolveu realmente se afastar e disse: não, agora nós estamos lá no posto, deixa a justiça apurar. Então não é que o pai queria aceitar nenhuma proposta de casamento. O pai é uma pessoa realmente inocente, é uma pessoa do campo, uma pessoa sem conhecimento. E quando ele veio me explicar essas coisas que estavam acontecendo, eu disse: olha, não cabe a ninguém agora querer parar a justiça. Isso é uma ação penal pública incondicionada. Então a justiça vai investigar, vai apurar os fatos, independente do senhor ele querer ou não. Se ele tiver culpa, ele vai ter que pagar perante a justiça. Seu Beto, só para esclarecer, é o pai da Daniela, né? Como o senhor fala, é seu Beto aí, né? Seu Domingos, né? Conhecido como Beto. Pois então, falando em justiça, né? O que há de se fazer nesse momento? É aguardar justamente que o suspeito seja localizado para que o processo penal possa andar? Então, tem uma preventiva dele, né? Aí decretada. Estamos aguardando realmente que ele seja localizado. Porém, a defesa dele tem trabalhado em prol aí de revogar essa preventiva, em prol de fazer novas diligências para apurar os fatos. Inclusive, nós somos a favor de que seja aberto, que seja reaberto o inquérito, que realmente seja feita uma apuração mais minuciosa, porque um caso desse é um quebra-cabeça, entendeu? Então tem muitas lacunas que realmente precisam ser preenchidas, tem muitas perguntas que precisam ser respondidas, e nós que estamos pela família, mais do que ninguém queremos que a justiça seja feita, não é injustiça, nós queremos que a justiça seja feita, certo? Agora sim, a prisão dele foi decretada, e a prisão de um indivíduo para ser decretada, ela precisa ser devidamente fundamentada, ela precisa ter requisitos, ela não é decretada por nada. Então existe materialidade, existe aí esse fato dele ter fugido, né? Então assim, o ideal seria que ele realmente se apresentasse à justiça para que fosse dado um andamento ao processo e se ele acredita na inocência dele, que ele tenha a oportunidade de provar. É isso. Então, vamos aguardar então o desenrolar, né, dos fatos em relação a esse caso. Eu quero agradecer aqui a sua presença, né, a esse esclarecimento sobre esse caso, que é um caso de grande repercussão, né, como eu disse, no estado inteiro, até fora do estado de Alagoas. E dizer também que o espaço aqui está aberto para que a família, né, do Vitor Bruno da Silva, através, se possível também, né, caso seja o desejo também de se manifestar através dos advogados, que o espaço aqui dos 7 segundos também está aberto para eles, ok? Então, muito obrigado pela presença e se quiser encerrar. Só dizer que estou à disposição para qualquer esclarecimento e estamos em busca, e estamos todos em busca, a população, estamos clamando por justiça, para que essa cena não venha se repetir, nem mais com a Daniela, nem mais com nenhuma outra mulher, porque a única palavra que vem realmente à nossa cabeça é chega. Chega.